Esses dias eu estava vendo um vídeo chamado Fascists Can Dance, Fascistas Não Sabem Dançar. O link vai estar aqui embaixo, né? E nesse vídeo estava falando como que a música em particular e as artes no geral sempre são alvo de controle e manipulação por meio da extrema-direita, mercado, quem está no poder, donos do dinheiro, aquela coisa que a gente sabe e luta contra. E eu acho que a música tem mais isso porque ela é uma arte rápida e que acontece ao longo do tempo, assim, tipo, ela é uma coisa temporal. Aqueles minutos que você está ouvindo música, da próxima vez que você ouvir, você já é outra pessoa, você já está fazendo uma reprodução barra mudança automática, assim. Tipo, a segunda vez que você está tocando uma música, você já está mudando a música e tal. Como que o fascismo toma conta? Vou chamar de fascismo, mas se você acha que eu sou muito radical e tal, você pode traduzir isso por empresários, governos em geral e tal, tomam isso e querem, ao mesmo tempo que querem explorar isso de alguma forma, eles querem apagar o artista e a arte. A gente vê aí, tem vários outros vídeos que com certeza vou acabar gravando, falando sobre como a IA é a estética do fascismo, né? Você vê que as pessoas que acreditam nesse papinho de antigamente era melhor, hoje em dia tudo está degenerado e tudo mais, eles sempre têm o esquema de querer padronizar e reproduzir aquilo à exaustão até perder o sentido, né? Aí a gente pega a estética da música dominante de hoje, que no Brasil é o sertanejo. É uma música pensada para ser reproduzida em massa e ao mesmo tempo ser descartável, ser jogada fora, porque daqui a 3 meses é a mesma música, entre aspas, uma música muito parecida, falando da mesma coisa, vai entrar só que com outra pessoa, né? Vai pegar o lugar dela e hoje em dia já tem música sendo feita pela IA, assim como já tem arte sendo feita pela IA. E essas pessoas, elas esteticamente, ela tem uma falta de imaginação intrínseca. Esse apego ao passado vem da falta de noção de que as coisas podem melhorar no futuro. Assim, só acreditam em evoluções técnicas no futuro. Nunca é uma evolução humana, nunca é uma evolução artística, é sempre uma evolução tecnológica. Porque parece que eles não conseguem conceber que o pensamento humano consiga evoluir, você consiga deixar de acreditar em coisas que eram dadas, como tratar o homossexualismo como uma doença. Até pouco tempo atrás era uma doença. Estava no CID, você tinha um CID. E não é uma doença, né? Tipo, você... Hoje em dia todo mundo é autista porque é a geração do mimimi. Não. A evolução aconteceu, uma evolução do pensamento humano, das compreensões humanas sobre os outros seres humanos. E agora voltando especificamente para a música ela é líquida, né? Ela já nasce da vontade de mudar alguma coisa. Assim como aconteceu com o rock, que era uma coisa que veio do blues, que já é uma coisa que veio de instrumentos de pessoas europeias, irlandesas, que até a década de 30, até 100 anos atrás, o irlandês não era considerado branco, nem o irlandês, nem o italiano. Eles não eram considerados brancos. O irlandês era considerado um índio da Europa, né? E aí
foram colonizados e tal, assim como foi tentativa de dizimar, assim como os indígenas aqui na América. E aí juntou essas pessoas que já eram marginalizadas pela Europa com os negros que já eram levados para a América como escravos, e eles eram igualmente não, né? Eles eram pessoas fodidas. E aí juntou esses instrumentos harmônicos brancos com ritmo negro e sempre falando uma música de protesto, sempre foi usado como uma ferramenta para expressar as injustiças que eles viviam. E aí a indústria falou assim, eu não consigo controlar isso, como que eu vou poder capturar e controlar isso? Eu vou lançar o rei do rock. O rei te remete automaticamente a uma coisa de poder, a uma coisa do establishment, a uma coisa branca, rica. E aí pegaram uma pessoa branca que gostava de rock, o Elvis, para ser o rei do rock. E automaticamente isso deixou as pessoas já começaram a ter uma resposta com isso, né? E aí começa o diálogo da música como meio de expressão. Você tem essa briga de quem vem de cima para baixo, né? Quem é vendido como essa aqui é a figura que você deve gostar. Com o underground, assim, isso vai escorrendo para os lados e fala assim, eu não vou aceitar que você me imponha o Elvis. Posso até gostar dele, mas eu vou querer ouvir uma coisa diferente. A pessoa, artistas não contratados ainda, assim, eu vou fazer uma coisa diferente. E aí começa a nascer outros estilos do rock, né? Os Beatles, que foram contratados pelas gravadoras britânicas para serem isso, né, a versão britânica do Elvis, rapidamente deixaram de ser, começaram, descobriram viagens, se libertaram desse estereótipo pelo qual eles foram contratados e começaram a ter pensamento próprio. Eles mesmos começaram a ter ideias próprias. E antes deles começarem a ter essas ideias próprias, já puxaram automaticamente os Rolling Stones, que tinham esse perfil mais contestador, uma coisa da rebeldia e tal. Já puxaram isso e nisso foram puxando outras, fazendo um efeito cascata com outras bandas. E isso estou puxando dentro do rock, que é a parte que eu conheço, posso dar mais exemplos. E aí, pós isso, qual é a resposta, né? Tipo, a coisa foi as gravadoras e o pessoal da grana, né, os fascistas, foram tentando deixar um lance técnico, foram tentando tirar a estética da mão do povo. Ah, só é bom músico quem toca, porra, quem é virtuoso, quem é não sei o quê. Veio o rock progressivo, que é uma coisa cada vez mais rebuscada e não se consegue fazer o show porque todas as músicas têm uma orquestra e não sei o quê. É uma tentativa de tirar isso do povo. E o que o povo fez? Rompeu completamente com isso e abraçou o punk. E aí essa dialética faz com que você perceba que não adianta a pessoa tentar dominar, tentar padronizar, tentar afastar o fazer musical e artístico das pessoas comuns. A pessoa que não é ligada em música, todo mundo gosta de música, né? Mas a pessoa que não é ligada assim, engole qualquer coisa que está tocando, que está sendo imposta de cima para baixo. E a pessoa que tem um pensamento mais simples, por isso o fascismo é fascinante e deixa a gente ignorante fascinada. Essa vontade de padronizar para poder encaixar nos padrões que você já tem estabelecido dentro da sua cabeça é uma forma de capturar
as pessoas que não têm imaginação, as pessoas que acham que uma coisa só vem o preto no branco, né? Não consegue ver essas nuances. O fascismo não se importa, eles querem apagar toda espécie de nuance que as ciências humanas descobriram que é um espectro. Né? A sexualidade é um espectro. Mas o fascismo, não, menino é menino, menina é menina, azul para você, rosa para você. Não existe nada no meio. Você dá a opção para as pessoas fazerem o que elas quiserem, é o que os tecnocratas e os fascistas mais odeiam no mundo, porque tira o controle delas sobre a população. Né? E é uma coisa que isso foi pensado, isso foi descoberto muito, muito antes, assim, e quando a gente vê a música medieval, né, os trovadores medievais que iam de taverna em taverna levando as notícias em forma de música, né? E eles faziam muita sátira, né, dos reis e dos nobres da época. E claramente as pessoas que estavam na taverna adoravam e claramente os reis odiavam, menos quando estava falando do seu nobre rival. Então, a gente que é antifascista e anticapitalista em geral, a gente tem essa arma que é a música, a vontade de fazer uma coisa diferente, e a criatividade, e a diversidade, e as relações interpessoais, e as nuances. E eu acho que ao invés da gente mesmo tentar padronizar tudo para poder antagonizar o fascismo com a outra coisa que é compartimentada e colocada numa caixinha, a gente tem que usar as nuances, a diversidade, a criatividade a nosso favor e contra eles, consequentemente. Deixar tudo mais difícil de ser controlado. Quanto mais difícil, quanto mais diverso, quanto mais cheio de nuance, quanto mais cheio de detalhe, quanto mais profundo for qualquer atividade, qualquer expressão, é melhor para a gente, pior para eles. Puxo isso para a música e eu puxo isso para as artes porque é onde isso é mais palpável. Você vê que a história da música, e a história das artes e a história humana em geral é muito baseado nessa dialética de uma coisa ser em resposta a outra, que é em resposta a outra. Você impõe uma coisa, nascem 3, 4, 5, 10 respostas diferentes e a coisa vai se ramificando e ficando mais complexa. Então, a complexidade é inimiga do controle e do fascismo e do capitalismo. Eles precisam do controle, eles precisam da compartimentalização para poder tomar conta de tudo. E quanto mais a gente deixar complicado, quanto mais a gente espectrificar tudo, as coisas, mais difícil fica, né? Então vamos usar isso ao nosso favor, vamos viver de forma mais artística. Você não precisa praticar uma arte estabelecida, né? Viver é uma arte. E a arte não cabe em quadradinhos. Senão você é um mero reprodutor artesão. Nada contra os artesãos, acho lindo. Mas falta inventividade para fazer uma coisa diferente a cada vez. Então vamos viver dias diferentes todos os dias e não o que acontece com a gente, que é viver todos os dias igual, né? Levanta, trabalha, cansa e volta para casa esgotado, só querendo acordar no dia seguinte para trabalhar e fazer a mesma coisa todo dia. Vamos tentar ver uma arte em cada momento da nossa vida, né? Eu sei que é difícil, mas
Vamos conseguir.